Olá, eu sou a Sara, nutricionista, e este é o Comer para Ganhar, um podcast onde falamos de nutrição sem complicações e de forma bem prática e acessível para todas as realidades. Hoje nós vamos focar num tema que toca muitas pessoas. Como é que nós podemos manter uma alimentação saudável, mas sem gastar muito dinheiro? E sim, estamos a passar um momento bem complicado, onde os preços estão instáveis, onde o orçamento familiar muitas vezes fica apertado e saber como comer bem e gastar menos tornou-se mais importante do que nunca. A boa notícia é que não tem de abrir mão nem da qualidade, nem de viver de refeições de sopa de pacote. Há soluções e eu vou partilhá-las todas hoje e consigo. Mas antes quero dar-lhe uma pequena introdução. Em 2024, o preço dos alimentos subiu em média 12% em Portugal. Produtos como a carne, cereais, óleos e legumes têm vindo a subir e cada vez irão subir mais, estimamos, com as tensões económicas globais. Mas o que é mais preocupante ainda do que isto? É que quase 30% de todos os alimentos produzidos no planeta são desperdiçados. 30%. Segundo a FAO, todos os anos perdemos milhares de milhões de toneladas de alimentos. E quase metade desse desperdício é de comida já pronta ou perfeitamente comestível. Enquanto isto, 20 pessoas morrem de fome por minuto no mundo. Dá que pensar, não é? É então urgente repensarmos o nosso sistema alimentar e a forma como nós em casa planeamos, cozinhamos e até compramos. Vamos passar então primeiro ao planeamento? Porque sim, planear é importante. E como é que nós podemos planear de forma a poupar mais? Primeiro, planeando as refeições semanais, e com isso nós vamos gastar menos, vamos evitar comprar alimentos só por impulso e reduzir o desperdício. Há inclusive um podcast aqui no Comer para Ganhar só sobre como planificar e planear as refeições em casa. Se ainda não viu, veja. A segunda coisa, logo depois de planificar as refeições para a semana toda, é ir às compras, mas já com uma lista preparada. Dessa forma, nós vamos conseguir controlar o orçamento e a alimentação. E nunca vá às compras com fome. Sim, parece só uma daquelas frases já prontas, mas é mesmo verdade. Nós, quando fazemos compras com fome, acabamos por comprar muito mais do que aquilo que queríamos e alimentos muito menos saudáveis. Terceira dica, comprar menos, mas mais vezes pode ser vantajoso. Dessa forma, nós conseguimos evitar que frutas e legumes, por exemplo, apodreçam, que o pão fique mais duro e que a alface fique esquecida no fundo do frigorífico. A quarta dica chama-se cozinhar em lote. O que é que isto é? Passa, por exemplo, por um dia da semana, pode ser no domingo ou outro dia qualquer, preparar bases como cozinhar já arroz, que dê para 3 dias no frigorífico, preparar já uma sopa para a semana, cozinhar logo carne ou peixe no forno, que dê para várias refeições. Depois, durante a semana, será só montar os pratos e dessa forma torna tudo muito mais rápido, muito mais barato e com muito menos desperdício. Depois de prepararmos todas as refeições, há que comprar com inteligência. E como é que consegue comprar com inteligência? Dando prioridade a produtos da estação e que sejam locais. Desta forma, os legumes são mais frescos, mais nutritivos e muitas vezes também mais económicos. Sempre que possível, tente comprar a granel e compare sempre o preço por quilo. E faça também uma comparação. Veja, por exemplo, se os legumes que está habituado a comer frescos, se congelados não serão mais baratos. Em determinadas épocas do ano, sim, compensa. E também faça outra comparação. Ver se os produtos de marca branca não serão mais baratos do que a marca mais conhecida. Terceira dica, explore mercados locais e de pequenos produtores. Muitas vezes são mais baratos e mais sustentáveis. É importante também dizer-lhe para ter muito cuidado com o marketing enganador. Sabia que, segundo o Inquérito Alimentar Nacional, 21% dos alimentos consumidos em Portugal são produtos nada saudáveis. Estamos a falar de bolachas recheadas, doces, snacks salgados, refrigerantes e são produtos que acabam por seduzir porque estão constantemente em promoção, estão muitas vezes próximos das caixas registadoras e também são muito pobres em nutrientes, ricos em sal, açúcar e gordura. E não há mal nenhum de os comer de vez em quando. Há sim mal
quando estamos a falar de 21% de toda a alimentação dos portugueses ser à base destes produtos. Depois, tenta aproveitar tudo para não desperdiçar nada. 30% de alimentos desperdiçados é realmente uma percentagem muito, muito grande. E como é que consegue reduzir o desperdício alimentar? Primeiro, utilizando talos, as folhas, as cascas, sempre que for possível. Por exemplo, aproveitar as cascas das batatas para fazer umas chips no forno ou mesmo na airfryer depois de bem lavadas, depois colocarmos com azeite, com especiarias e com sal. Utilizar, por exemplo, as folhas do alho francês para fazer a base da nossa sopa e, por exemplo, utilizar a casca da abóbora para fazer uma compota. Depois disso, tente manter sempre sopa no frigorífico. Faça uma grande panela de sopa durante a semana. Depois transfira para um recipiente ou de plástico ou de vidro, coloque no frigorífico e dessa forma terá uma sopa sempre preparada para os próximos dias da semana. Acaba por ser parte de uma refeição bem mais barata, versátil e nutritiva. E sempre que possível, e sempre que vir que não vai conseguir comer toda a quantidade de alimentos que já cozinhou, congele. Congele fruta madura para batidos. Congele, por exemplo, o pão que sabe que não vai conseguir comê-lo para fatias ou para fazer pão ralado. Congele, por exemplo, sopas, mas saiba que quando as descongelar deve ferver. Caso contrário, ficará com uma textura muito estranha. E sim, pode até congelar arroz já cozido e feijão. Até mesmo restos de legumes crus pode perfeitamente congelar para depois fazer um caldo caseiro ou colocando na sopa. Saiba que reduzir o desperdício alimentar é um ato de saúde, de consciência social e também um ato de economia. Agora, há outras coisas que pode fazer para poupar. E uma delas passa por optar por mais refeições vegetarianas durante a sua semana. Comer carne e comer peixe está cada vez mais caro e comer proteína no seu dia-a-dia não tem que ser sinónimo de carne de extra qualidade. Tente mesmo fazer 1 a 2 vezes por semana refeições vegetarianas, à base de feijão, de grão, de ervilhas, de lentilhas e combinando sempre com um cereal como o arroz ou a massa e juntando sempre legumes nesta mesma refeição. Tem uma refeição super completa, saudável, nutritiva e bem mais económica. Saiba também que de vez em quando não há mal nenhum de fazer uma refeição como o tofu ou a soja. São alternativas também versáteis, saciantes e bem mais baratas do que a carne ou que o peixe. Mas também lembre-se, peixe em lata, como a cavala, sardinha ou polvo, são peixes riquíssimos, muitas vezes mais acessíveis e ótimos para saladas, para wraps ou para pratos rápidos. Quando a carne entrar nas suas refeições diárias, faça render. Combine com legumes, com arroz ou com massa. Dessa forma terá muito mais volume na sua refeição, ficará um prato bem mais barato. Mas nós não ficamos por aqui e há mais formas de poupar. Experimente fazer as suas próprias bolachas em casa. Eu tenho, por exemplo, no meu Instagram, @saramoreira.nutricionista, como fazer, por exemplo, bolachas marinheiras. Ou como fazer bolo de banana que possa cortar em pedacinhos e levar para a semana para o seu trabalho. Iogurte, por exemplo, com a fruta da época. Bolinhos de banana e de aveia. Pipocas caseiras e também palitos de cenoura, por exemplo, com hummus. São formas saudáveis de poupar, de fazer uma alimentação mais saudável, muito menos rica em sal, menos rica em gordura. E lembre-se, o objetivo passa por comer bem e não necessariamente gastar muito dinheiro com a sua alimentação. E por falar em não gastar muito dinheiro com a alimentação, sabia que existem aplicações? O Preço Fresco é uma delas. Se não tem no seu telemóvel, procure na sua App Store, na sua Google Store, Preço Fresco. Tem um símbolo até de um limão. É uma aplicação muito boa que eu utilizo regularmente, que nos permite comparar preços nos supermercados e perceber realmente se é uma promoção verdadeira, ou seja, se realmente aquele produto está mais barato, ou se simplesmente estão-nos a dizer que está em promoção, mas o preço que nos dizem que era o preço real é um preço muito inflacionado e que nunca custou aquilo que mencionam. Por último, experimente fazer semanas de despensa criativa. Cozinhar só com o que já tem em casa. Vai ver que se vai surpreender com a quantidade de receitas que consegue fazer. Lembre-se que se há algo que neste episódio eu lhe quero mostrar é que comer saudável não é um luxo. É uma escolha informada e estratégica. E mesmo com um orçamento limitado, com um planeamento, aproveitamento e escolhas conscientes, nós conseguimos sim cuidar da nossa saúde, da nossa carteira
e até do nosso planeta. Aliás, se precisar de inspiração, todas as semanas saiba que eu partilho no meu Instagram emendas saudáveis e receitas simples, económicas e equilibradas. Desde lanches até almoços e jantares saudáveis, tudo bem prático e tudo pensado para a vida real. E dou-lhe um desafio da semana. Escolher 3 das dicas que ouviu aqui hoje e aplicar já na sua rotina. Depois diga-me como é que correu. Eu vou adorar saber. Partilhe este episódio com quem também quer aprender a comer melhor sem gastar mais e siga o podcast. Por hoje ficamos por aqui. Até ao próximo Comer para Ganhar.